Vamos dar continuidade à série de sermões em Gênesis, capítulo 27, onde iniciamos as exposições acerca da vida do terceiro patriarca, Jacó. Capítulo de número 27. A partir do versículo 30. Até o versículo de número 41. Versículo 30 ao versículo de número 41. Essa é a segunda exposição da série que intitulamos O Calcanhar, a Escada e a Luta. Uma história de reconciliação, fé e redenção. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matou-se? E comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não é o seu nome justamente chamado Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: Não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: Eis que eu tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos que lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido, que te farei, pois agora, meu filho. E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra foi lida diante do teu povo, e agora será proclamada a cada um deles, Senhor. Nos abençoa com a tua verdade. Nos transforma, Senhor. Nos faz enxergar os teus princípios, de modo a evitarmos o erro e o pecado de nossas ações, mas operarmos aquilo que é justo, aquilo que é bom e aquilo que é verdadeiro para o louvor da tua glória. No nome de Jesus, nós assim te oramos. Amém. Meus irmãos, a primogenitura era um conceito de extrema importância no que nós chamamos de Antigo Oriente Próximo, abrangendo não apenas a herança material, mas também a liderança familiar,
religiosa e social. Era um pilar da estrutura patriarcal e refletia a ordem social e as crenças religiosas daquele período. Para os irmãos terem uma ideia, a primogenitura dava direito àquele que a possuía de, em primeiro lugar, uma porção dobrada da herança, ou seja, o primogênito recebia uma porção dupla da herança. Imaginem que o patriarca tinha um patrimônio e, antes de falecer, ele distribuía esse patrimônio em 4 partes. Para o primogênito tinha direito a 2 partes dessas 4, de modo que as outras 2 que restavam que eram então divididas para com os outros irmãos. Mas, além disso, a primogenitura também dava àquele que a recebia a liderança e, portanto, a autoridade sobre todo o clã, ou sobre toda a família, ou sobre toda a tribo. Com a morte do pai, o primogênito assumia, então, a liderança do clã, ou seja, ele se tornava o responsável por cuidar da mãe, dos irmãos e de todos os demais que compunham aquela família ou aquela tribo ou aquele clã, representando inclusive eles em questões legais, sociais e principalmente questões religiosas. É por isso que, em terceiro lugar, era ao primogênito que era repassado então as responsabilidades religiosas. O primogênito se tornava então o sacerdote da família, o responsável por manter as tradições e o culto da família. Em quarto lugar, a primogenitura ainda assegurava a continuidade legítima, portanto, e representativa da continuidade daquela família. Era por meio do primogênito que o nome e a essência do patriarca seriam então preservadas e transmitidas às gerações futuras. Percebam que era por essa razão, então, pela qual Rebeca ansiava tanto para que fosse dada a Jacó, pois era ele quem Deus havia escolhido em seu ventre, conforme nós já vimos lá no capítulo 25 e versículo 31, onde Deus profetiza e diz: 2 nações estão em teu ventre, disse o Senhor, 2 povos nascidos de você se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Porém, Isaque, por amor ou por amar mais a Esaú, achava que Deus poderia mudar de ideia e confirmar o direito ao seu filho mais velho e mais forte do que o outro. Jacó, sabendo da predileção de seu pai, buscava então um meio de alcançar isso, e na oportunidade que teve, aproveitando-se da fraqueza do seu irmão, que valorizava os prazeres carnais e desprezava os espirituais, sordidamente negociou com ele e tomou o direito da primogenitura para si e o fez no famoso episódio do prato de lentilhas. No entanto, irmãos, em sua velhice, Isaque tenta mais uma vez reverter a situação que foi criada pelo próprio Esaú, prometendo-lhe a sua bênção, a bênção da aliança que acompanhava o direito de primogenitura. Ora, como vimos, a bênção patriarcal não era apenas, irmãos, um desejo de boa sorte ou um gesto afetuoso de um pai para com o filho. Era uma declaração profética e vinculante, proferida pelo chefe da família, o patriarca, sobre os seus descendentes, com o poder de moldar seus destinos e influenciar profundamente suas vidas. Essa bênção era, portanto, um caráter vinculante e irrevogável. Uma vez proferida, não podia mais ser revogada, desfeita ou anulada. E isso é crucial, irmãos, para entender seu impacto aqui nessa história que nós lemos no início desse sermão.
O patriarca era a autoridade máxima da família, o representante legítimo de sua casa, o cabeça federal da tribo e, como tal, agia como um mediador entre Deus e os seus filhos, cujas palavras, então, detinham um determinado tipo de poder intrínseco. Mas a bênção também era utilizada como forma de transmissão de poder e autoridade e legado. A bênção patriarcal era o meio pelo qual o patriarca transmitia seu legado, sua autoridade, as promessas e o pacto divinos que haviam sido feitos a ele. Era ainda uma declaração acerca do futuro e do destino daqueles que a recebiam. A bênção, para os irmãos terem uma ideia, incluía declarações proféticas sobre o futuro dos filhos. Essas profecias podiam abordar o caráter, as características de cada um, o destino e o papel que cada um dos filhos teria na sua família e na sua tribo. Ela estabelecia, portanto, uma conexão com Deus. E aí vejam, irmãos, que em muitas culturas semíticas e especialmente na cultura abraâmica, ou seja, na cultura hebreia, a bênção não era vista como vinda apenas da vontade do Pai, mas como inspirada pela vontade da divindade ou inspirada pela vontade de Deus. Logo, o Pai se tornava como um canal para a vontade divina, conferindo assim, então, a essa bênção um poder sobrenatural e uma autoridade que transcendia a mera relação humana. O patriarca orava e acreditava-se, recebia a direção divina para aquela bênção. Além disso, a bênção era também ainda vista como um rito de passagem e consolidação social, um ato crucial na vida familiar e tribal, pois consolidava a hierarquia, reconhecia o status de cada indivíduo e reforçava a estrutura social baseada na autoridade patriarcal. Logo, se tratava de um momento de grande solenidade e muitas vezes era realizado próximo da morte do pai, marcando assim a transição da liderança. Por isso estava atrelada primariamente, preste atenção nisso, irmãos, estava atrelada primariamente, mas não exclusivamente, ao reconhecimento da primogenitura e sucessão. E era exatamente isso que Isaac chama então Esaú e lhe pede para caçar algo com que pudesse lhe preparar uma refeição para que assim ele o abençoasse. O ponto é que quando ele faz isso, em secreto de todos, não faz em secreto de Deus e nem muito menos de sua esposa. Ouvindo Rebeca, imediatamente ela manda então chamar a Jacó, para que seja ele a entrar na tenda de seu pai, com a refeição que ele havia pedido a Esaú, para que então o abençoasse. Para isso, então, de modo inescrupuloso, irmãos, pecaminoso e vil, ela, juntamente com Jacó, elaboram uma estratégia para enganar a Isaac, induzindo-o a abençoar a Jacó, pensando estar abençoando a Esaú. Dessa forma, Rebeca prepara o guisado e também Jacó para levá-lo até o seu pai, Isaac. Chegando lá, ele saúda seu pai e mente, dizendo que era seu irmão. Isaac desconfia por causa da voz, mas ao tocar nas mãos e no pescoço de Jacó, revestidos de pele de cordeiro para que se assemelhasse a Esaú, é enganado então pelos seus sentidos, fracos e comprometidos por causa das doenças e da cegueira causada por conta da idade avançada. E assim então ele abençoa a Jacó, pensando estar abençoando a Esaú.
E vejam aí as palavras que ele diz, irmãos, a partir do versículo 28. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Notem que Isaac abençoa a Jacó com 3 coisas aqui, irmãos. Primeiro, a prosperidade, quando ele diz que os céus e a terra contribuirão para enriquecê-lo. Segundo, com autoridade e poder, o domínio sobre os seus irmãos, especificamente Esaú e todos os seus descendentes. Terceiro, acesso à presença de Deus. Porém, percebam, irmãos, que há mais coisas contidas aqui nesta bênção. A promessa do Messias é uma delas, e da igreja. Dele viria o Messias, que teria o domínio soberano sobre a terra. E era este ramo da sua família que os povos deveriam servir e as nações deveriam curvar-se. O domínio de Jacó sobre Esaú era uma tipificação disso. Dele viria a igreja, o que seria particularmente reconhecido e favorecido pelos próprios céus. Isto era parte da bênção de Abraão, quando foi chamado para ser o pai dos fiéis. Abençoarei os que te abençoarem, disse o Senhor. Portanto, quando Isaac confirmou a bênção a Jacó, ele a chamou de bênção de Abraão. Balaão vai falar sobre isso lá em Números 24 e versículo 9. E vejam, meus irmãos, essa é a melhor e mais desejável bênção que um homem ou mulher piedosa deve almejar. Estar sempre em comunhão com Cristo e com a sua igreja. Interessar-se pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus e pelos favores da igreja. Não há nada melhor nesta vida que possamos almejar e lutar para manter do que isso. Do que isso, irmãos. Infelizmente, muitos em nossos dias, assim como Esaú, não têm enxergado nisso a verdadeira bênção. Esaú queria as bênçãos de Deus, mas não queria Deus. E igualmente a Esaú, há muitos dentro de muitas igrejas. Querem provar do melhor dos céus, mas não querem se curvar ao Senhor do céu. E é exatamente por continuarem cegos e surdos a essa realidade e a essas verdades, que assim como ele, Esaú, terão o mesmo destino. Ora, e que destino é esse? O choro e o ranger de dentes, como destaca Moisés nos versículos seguintes. Volte seus olhos para a Escritura e vejam aí o que diz novamente, os versículos 30 ao 32. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai. E disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Vejam, irmãos, aqueles que acham que podem desprezar a Deus indefinidamente, quando resolverem buscá-lo, não o acharão. Deus os rejeitará, ainda que com lágrimas o busquem, ainda que com grande pranto, não acharão lugar de arrependimento. Porque com Deus, irmãos, não se brinca. Deus é o Criador e governador de todas as coisas. Deus tem autoridade absoluta sobre tudo e sobre todos. Brincar com Deus implica em desafiar essa autoridade. Implica em ignorar seus mandamentos,
ao tentar manipulá-lo para fins egoístas. É agir como se as consequências não se aplicassem, ou como se Deus não fosse onisciente, ou como se Deus não fosse onipotente. É por isso que o apóstolo Paulo adverte aos Gálatas, dizendo: não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso significa, irmãos, que as ações, as atitudes e escolhas de uma pessoa naquilo que diz respeito a Deus e à sua vontade trarão consequências inevitáveis nas nossas vidas. E por vezes, irmãos, ignoramos essa realidade. Por vezes, irmãos, temos tampado os nossos ouvidos acerca destes princípios claros que a Escritura nos mostra, como esse da lei da semeadura. Ora, irmãos, Esaú profanou a aliança, e ele fez isso de várias formas. Primeiro, desprezando o seu direito de primogenitura. Ele trocou algo que era extremamente importante, valioso e precioso aos próprios olhos de Deus por um prato de lentilhas. E como se isso não bastasse, ele mostra toda a sua preocupação com Deus e com a sua palavra, tomando para si não apenas uma esposa, mas duas. E das filhas daqueles que Deus havia dito para que não tomassem como esposa. Se casa com aquelas mulheres cananeias. Assim, irmãos, se torna uma desonra para os seus pais. Além de haver desonrado e profanado a Deus. E vejam que ele ainda pensava que pelo mesmo meio com que perdera o direito à sua primogenitura, a reaveria novamente. Mas isso não foi possível. Porque quando Deus fala, irmãos, e estabelece um princípio, não há como desfazer. E nem mesmo escapar das suas implicações. Aquilo que ele havia plantado, ele começava a colher. E sendo assim, ao se dirigir à tenda de seu pai com a comida que ele lhe havia pedido, cheio de confiança, achando que agora todas as coisas seriam resolvidas e o seu direito seria readquirido, adentra então na tenda. Ele saúda o seu pai, e percebam que a forma como ele saúda o seu pai demonstra ímpeto, alegria, contentamento, felicidade. Ele diz: levanta-te, meu pai, e come da caça que teu filho trouxe para ti, para que me abençoe a tua alma. Porém, Isaque responde dizendo: quem és tu? E sabe, irmãos, eu fico imaginando o momento que essa cena aconteceu. O constrangimento que aquele que acabara de entrar, cheio de entusiasmo, passou a ter agora. E em sua mente ele deve ter se perguntado: como assim, pai? Peraí, quem és tu? Tanto é que ele responde: eu sou teu filho. Prestem atenção a essa palavra, irmãos. Eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Percebam, irmãos, que Moisés diz que quando Isaque escuta isso, ele estremece. Mas a Bíblia não diz que ele apenas estremece. Vejam aí que ele estremece, versículo 33, de um estremecimento muito grande.
Ou seja, ele tremeu grandemente, numa reação causada tanto pelo choque da notícia, quanto, e eu diria mais ainda, das implicações disso. E por quê? Vejam bem, a maioria das pessoas pensam que o tremor de Isaac aqui é porque ele viu que cometeu um erro com relação a Esaú. De fato é um erro, mas não com relação a Esaú. E vocês vão entender o porquê, exatamente no uso do verbo que o autor traz aqui, que é o verbo temer. A raiz do verbo utilizado aqui para demonstrar essa reação é geralmente utilizada em todo o Antigo Testamento, em contexto que envolvem, na maioria das ocasiões, duas situações. E que situações são essas? A primeira é o temor, ou o tremor, ou o estremecer diante da presença teofânica de Yahvé. O segundo é o temor, ou o tremer, ou o estremecer diante do juízo iminente, ou do juízo vindouro de Deus. Quando os profetas falam para temer pelo terrível dia do Senhor. Logo, Isaac não tremeu com medo de Esaú, mas de Deus. E por que de Deus? Ele entendeu que, apesar de suas tentativas, Deus havia feito se cumprir a sua vontade. Provérbios 16, versículos 1 e 2. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Os homens tramam em seus corações, mas a última palavra vem do Senhor. Percebam que por um breve momento de estupefação, ele fica procurando saber quem poderia ter recebido a bênção no lugar de seu primogênito filho. E então ele muito provavelmente lembra do oráculo de Deus, mas lembra também da voz daquele a quem ele abençoou, que ouviu a primeira vez, que era a voz de Jacó. Lembra que ele diz, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Ora, retratando assim exatamente aquele ato vil que Jacó estava realizando. A voz era de um santo homem, mas as ações eram de um réprobo, de um ímpio. E agora então, ciente de que Deus foi quem interveio em meio àquilo, ele então cai em si. E vejam que ele não pede desculpas a Esaú, ele não tenta dar um jeito na situação, ao contrário. Ele confirma a bênção a Jacó, ao dizer, irmãos, abençoei-o, e ele será bendito. Isaac concorda com a vontade de Deus. Embora essa contradissesse as suas próprias expectativas, as suas próprias afeições. Percebem isso aqui, irmãos? Ele lutou tanto quanto pôde para fazer com que Esaú fosse o herdeiro da aliança. Mas agora esse homem, quando percebe que a vontade de Deus era outra, e que esta havia prevalecido, ele não contesta mais. Ele não argumenta mais. Ele não pensa mais em uma forma de contornar aquilo. Ele se submete a ela. Aceita a sua derrota. Sabe, irmãos, muitos de nós erram, porque diferentemente de Isaac, não querem aceitar que a vontade de Deus difere da sua. Que a vontade de Deus não é a mesma que a nossa.
Muitos de nós têm dificuldades de entender que os caminhos de Deus não são os mesmos dos nossos. E insistimos por uma questão de afeição. E procuramos lutar e batalhar uma luta em glória. Tentando resistir à vontade de Deus. Mas quem pode resistir à vontade do Altíssimo? E a razão para isso, irmãos, para essa diferença entre aquele que continua a insistir numa luta perdida e o que para de lutar, está exatamente nesse ponto que Isaac demonstra aqui, a fé. A fé, irmãos. Porque Isaac percebeu pela fé que a batalha que estava travando com Deus era uma batalha em glória. Ele já a havia perdido antes mesmo de começar a batalhar. Pela fé, então, como afirma o apóstolo Paulo em Hebreus 11:20, ele desiste e assegura a bênção a Jacó. Exatamente como havia feito seu pai Abraão antes dele, na controvérsia com Ismael. No entanto, observem aí qual foi a reação de Esaú. Versículos 34 ao 38. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não é o seu nome justamente chamado Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E então ele perguntou novamente: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que eu tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. Levantou Esaú a sua voz e chorou. Observem, irmãos, que a reação de Esaú a esse fato é completamente diferente da de seu pai. Completamente diferente. Isaque, assim como Esaú, tinha todo o direito de se enfurecer, de se irar, porque foi enganado, trapaceado. Mas essa não é a reação desse homem, de Deus. Mas ao contrário de Isaque, Esaú explode em ira contra o seu irmão. E não era para menos, irmãos. Mas percebam que os gritos de Esaú transbordam uma profunda amargura, principalmente por ouvir de seu pai que aquilo que ele havia feito não podia ser revogado, que ele não voltaria atrás, que ele não se retrataria. E então, no auge do seu ódio, revolta e indignação, ele clama então ao seu pai que o abençoe. E ele diz: abençoa-me a mim também, meu pai. Ele clama desesperadamente, com lágrimas, aos pés de seu velho pai, para que o abençoe. E há, irmãos, que dor terrível deve ter sido para Isaque, ouvir o clamor desesperado do seu filho ali nos seus pés, para que o abençoasse. Encarar a realidade da eleição divina. A afeição natural que possuía por seu filho deveria gritar em seu coração na mesma proporção do lamento dele.
Como resistir diante de tamanha comoção? Como resistir diante de tamanho apelo? Não há, irmãos, como resistir de um modo natural. Só é possível resistir de um modo sobrenatural, e isso através da fé. E isso através da fé. Assim, a fé outrora fraquejante de Isaac se mostra agora intrépida, firme, o suficiente para então responder ao clamor de Esaú: eis que eu tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servo. Mas vejam, irmãos, Esaú, em vez de arrepender-se de sua própria loucura e de reconhecer como fez o seu pai, a mão de Deus sobre essa questão, ao contrário, ele se deixa levar pela amargura e acusa a Jacó injustamente de tomar o direito de primogenitura. Talvez você pergunte: como assim injustamente? Injustamente porque foi um negócio. Jacó não obrigou ele a vender a primogenitura. Ele fez uma oferta que foi aceita. Pode ter sido uma oferta imoral, mas não foi injusta. E assim, então, a Escritura diz que em seu coração Esaú planeja matá-lo. Versículo 41. Vejam aí o que diz Moisés. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Vejam, irmãos, que esse homem, além de profano, além de um fornicador e adúltero, é também um assassino. Diferentemente de seu pai Isaac, Esaú demonstra que não tinha a mesma fé. E por isso insistia nessa luta inglória. Agora não mais pelos direitos perdidos. Vejam bem isso, irmãos. Não mais pelos direitos perdidos. Não havia mais como voltar atrás. Então já não se tratava mais de reaver a sua primogenitura, de reaver a bênção. Agora a questão era uma questão de vingança. Vingança como muitas vezes muitos de nós agem. Somos contrários a determinadas coisas que acontecem nas nossas vidas e lutamos contra a vontade de Deus, mas a vontade de Deus sempre prevalece. E quando vemos que não há mais jeito, ao invés de nos arrependermos de termos lutado contra Deus por algo que não era de sua vontade e, portanto, não era justo, porque sabemos que não temos mais como fazer voltar o tempo, então nós procuramos de alguma forma agir com uma retaliação. Com uma retaliação. Demonstrando assim, irmãos, um coração ímpio e não contrito diante de Deus. Um coração que ama em primeiro lugar a si mesmo e não a Deus sobre todas as coisas. Que quer que Deus seja o seu mordomo para fazer a sua vontade e não que a vontade de Deus seja feita. E vejam, irmãos, que muitas vezes essas pessoas chegam a orar e ainda se utilizam
de uma linguagem bíblica, mas que profana a própria Escritura, dizendo: eu estou orando imprecatoriamente. Mas você está orando imprecatoriamente por uma questão de afeição pessoal, não para que a vontade de Deus seja feita, porque a vontade de Deus foi feita, você que não se conforma. E, meus irmãos, orações ladeadas de ressentimento contra um irmão não são ouvidas por Deus de modo benevolente. E a razão é muito simples. Porque Deus não se agrada de quem odeia o seu irmão. O apóstolo João, em sua primeira carta, lá em 1 João, capítulo 2, versículos 9 a 11, ele diz: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Ora, o que acontece com Esaú, irmãos? Não é o mesmo. Enquanto seu pai vê agora claramente a vontade de Deus sendo feita, e se rende a ela, ele, cego no seu ódio, e no desejo de vingança, se torna completamente cego. É o seu pai quem fica cego dos olhos, mas é Esaú quem perde a visão. Irmãos, que mal terrível é o ressentimento. O ressentimento é um veneno espiritual e emocional. Percebam que, apesar das Escrituras não se referirem com a palavra ressentimento com tanta frequência quanto amargura, ira, ódio, falta de perdão, estes compreendem o que o termo de fato é. E como tal, sempre é visto como uma raiz de envenenamento do indivíduo e de suas relações. Em Hebreus 12:15, Paulo associa a amargura que gera ressentimento à perda da graça de Deus e à contaminação de outros. Deus não olha mais favoravelmente para aquele. Os olhos de Deus se voltam para ele com um olhar de juízo. O ressentimento é um tipo de bloqueio, irmãos, do perdão e das bênçãos de Deus. Aqueles que jogam sobre seus irmãos os ressentimentos que deveriam voltar sobre si mesmos, culpando antes a si mesmos os seus insucessos, se envergonhando do que fizeram, caso não se arrependam, além de obstruir o perdão de Deus, agravam a sua condição diante do Senhor ainda mais. Uma das advertências mais sérias acerca do ressentimento é a conexão direta com a capacidade de receber o perdão de Deus. Se uma pessoa se recusa a perdoar a outros, ela própria não será perdoada. E a Escritura está repleta de advertências quanto a isso. Exortações quanto a isso. Mateus 6, versículos 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não lhes perdoará as ofensas. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem algo contra alguém, perdoem-no, para que o Pai de vocês, que está nos céus, também lhes perdoe os seus pecados. O ressentimento prejudica a adoração, irmãos, o culto, a comunhão. A Bíblia fala que a reconciliação com o próximo é pré-requisito para uma verdadeira comunhão com Deus. Mateus 5, versículos 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Que mal terrível é o ressentimento. Que mal terrível é o rancor. Que mal terrível é a amargura. E o ódio que brota desses
Um ódio que se opõe àquilo que Cristo tanto proclamou. O amor. Porque o ressentimento e o amor são mutuamente exclusivos. De um modo que onde há ressentimento, o amor genuíno está ausente ou enfraquecido. E se isso não é verdade, irmãos, risquemos da Escritura o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se ressente do mal. Mas quantos ressentidos não há em nosso meio? E que muitas vezes, ao invés de os exortarmos para que se arrependam, nós aplaudimos. Quando estes estão endurecidos de tal forma que não deveríamos sequer mais andar juntos, nós acolhemos dentro da nossa casa, dando um exemplo, não só para a nossa esposa ou para o nosso marido, mas como para os nossos filhos. Olhem ele, está cheio de ressentimento, mas ele é um cara, gente boa. Mas ela é uma mulher de Deus. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32, diz: livrem-se de toda amargura, irascibilidade, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda malícia. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoem, irmãos, como o Senhor lhes perdoou. Não sejam como Esaú, pois essa foi sua ruína. Porque, irmãos, assim como existe um tempo aceitável, um tempo em que Deus será encontrado, também existe um tempo quando Ele não responderá àqueles que o invocarem. E não os responderá porque o negligenciaram à época oportuna. Porque fizeram pouco da sua graça. Porque esnobaram o seu favor. O tempo da paciência de Deus e da nossa experiência, irmãos, não durará para sempre. Não queiram ter o mesmo destino de Esaú, que mesmo buscando com lágrimas, não achou lugar para arrependimento. O dia da graça chegará ao fim, irmãos, e a porta será fechada. E então muitos que agora desprezam a bênção procurarão desesperadamente, mas em vão. Ali irão a valorizar sobre todas as coisas, mas será tarde demais. E o que lhes restará? Tão somente a destruição. O ódio por toda a eternidade, corroendo todo o seu ser, na mais profunda das aflições. Que possamos então, irmãos, neste dia que o Senhor fez para nós, conhecer e reconhecer aquilo que pertence à nossa paz com Deus e com o nosso próximo. Nos livrando de todo ressentimento e toda amargura pela fé.
como fez Isaac, não como Esaú. Vamos orar?